anjos ministradores, envia mesmo, Senhor Jesus, anjos ministradores para esse lugar. Declaramos o Teu Espírito, papai, transitando e habitando em nós, Senhor Jesus, nessa noite, para que nós possamos ser edificados na Tua palavra, em nome do Senhor Jesus, amém, amém, glória a Deus, aleluia. Quem pode dar um amém bem alto aí? Amém. Bom ouvir vocês, que vocês estão aí. Falou aí, pastora? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, povo de Deus. Aleluia, que nós estamos aqui mais um domingo na casa do Senhor. E é uma alegria para mim, uma honra de Deus, poder compartilhar daquilo que o Senhor vem falando ao meu coração. Amém? Quem está vindo hoje aqui nos visitar, viu, Mila? Seja bem-vinda e volte mais vezes. Seja bem-vindo, todos aqueles que estão aqui hoje, em nome de Jesus. Amém? Tem um título da mensagem que eu quero compartilhar hoje, é Construindo, né? Construindo o caráter em Jesus. Eu quero falar de caráter hoje aqui na igreja. Aleluia. Então, construindo o caráter em Jesus, que nós possamos construir o nosso caráter olhando para Jesus, que é o nosso mestre, que é o nosso professor, é a quem nós devemos olhar. O nosso caráter tem que ser construído olhando para Ele, aleluia. Então, como nós aqui temos, né, sempre um título para as mensagens, e se você anota, o título é esse, Construindo o caráter em Jesus. Eu quero começar a ler Daniel capítulo 6, verso 4, você possa abrir sua Bíblia em Daniel, mas eu vou caminhar em alguns livros da Bíblia para nos respaldar sobre o caráter de Jesus, amém? Daniel 6,4, quem encontrou, diga assim comigo, Kadosh. Pois foram poucos que encontraram. Encontraram aí, Daniel? Capítulo 6, verso 4, diz assim, quem não encontrou, acompanha no telão. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto, nem negligente. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Papai, graça te damos, mas essa noite, porque nós estamos aqui em tua casa, Senhor, e nós queremos ser alimentados pela tua presença e pela tua palavra. Jesus, fala aos nossos corações, abre o nosso entendimento para que nós possamos ser construídos nessa noite, Jesus, ou reconstruído em alguma área que só o Senhor conhece, que precisa de reconstrução. Senhor, mas eu te peço que essa palavra não saia daqui perdida, nem tampouco não cause efeito. Senhor Jesus, eu te peço essa noite, fala conosco, altera o que precisa ser alterado em nós, mas em nome de Jesus, todos nós queremos sair daqui sendo tocados por Ti e alterados em Tua presença, no nome poderoso de Jesus. Amém? Aqui nós estamos falando de um homem que nos faz acreditar e que me faz acreditar que é possível nós também caminharmos dessa forma. Porque Daniel era um homem comum, e aí eu uso esse termo homem agora no sentido lato sensu, no sentido amplo, de homem e humanidade. Então homens e mulheres podem ser também esse homem ou mulher fiel, que não seja negligente ou desonesto. Nós podemos então caminhar em retidão com o Senhor. Diz aqui que os governadores, sátrapas, eram administradores da época. E eles começaram a olhar para Daniel, e Daniel, nós sabemos a história, que era um homem fiel, que seguia Jesus. Mas era como se eu olhasse aqui para a vida de alguém e dissesse assim, eu preciso encontrar uma falha nessa pessoa. Eu preciso encontrar uma falha nessa pessoa para que ele não receba o que ele tem para receber.
Eu preciso olhar para o comportamento dessa pessoa e identificar nele algo que desabone a sua moral, a sua conduta, porque ele diz ser temente ao Senhor, mas eu quero mostrar que ele é falho, que ele tem problema e que ele tem sim o que apontar. Só que quando foram buscar isso em Daniel, nada encontraram, diz a Bíblia. Não encontraram falha alguma. Diga assim comigo, falha alguma. Então é possível. Eu tenho convicção disso e eu quero que essa palavra comece pela minha vida. Comece pela nossa vida. Para que nós possamos caminhar essa vida cristã, essa vida em que nós cremos em Deus e que falamos e professamos um dia que Ele é o nosso Senhor. Eu pelo menos já abri a minha boca, confessei publicamente que Ele é o Senhor da minha vida, o Senhor da minha casa, o Senhor da minha família. E que eu quero caminhar todos os dias nesse caráter, olhando para Ele. E que todas as falhas que ainda há em mim, que o Senhor tire. E eu peço que o Senhor, se você tem falha, que o Senhor também tire da sua vida, em nome de Jesus. Eu não posso falar de você, mas eu posso falar de mim. Então que nós possamos ser construídos ou reconstruídos hoje, buscando esse caráter de Jesus. E o que é caráter, pastora? O que é esse caráter? E a gente costuma dizer que caráter é bem diferente de reputação, né, pastor Valdenor? Caráter é diferente de reputação. Reputação é o que os outros acham que nós somos. Reputação é quando alguém olha para a gente e diz, aquela pessoa é isso, e traz qualidades ou defeitos. Isso está relacionado ao quê? A reputação. Mas caráter não. Caráter é algo mais profundo. Caráter é aquilo que você é quando ninguém está te vendo. Caráter é aquilo que você é quando você está sozinho, que você não tem holofote sobre você. Caráter é o que você é e o que você exerce quando não tem ninguém com olhares para você, como está aqui agora para mim. Caráter é quando eu estou lá na minha casa, quando vocês não estão vendo. Como é que eu sou como mãe, como esposa. Caráter é quando eu exerço a minha atividade de docente na faculdade. Caráter é quando eu exerço essa profissão de advogado com os meus clientes. Como é que eu sou? Então, caráter é exatamente aquilo que vocês não veem, não sabem, mas Deus sabe. Deus vê todas as coisas. E eu posso enganar pessoas, mas eu jamais enganarei a Deus. Porque Deus vê o oculto, o escondido, aquilo que nós não conseguimos chegar. As pessoas, os olhares, as conversas, as falas, chegam na superficialidade de alguém, mas na profundidade de uma pessoa, só Jesus chega nesse lugar. E é fácil chegar na superficialidade, mas na profundidade do ser, só quem alcança é Jesus. É Ele que te conhece. Então Daniel era essa pessoa. Às vezes nós escutamos sobre teologia da prosperidade, e ela existe. Só que a prosperidade cristã, a prosperidade da Bíblia, o ser vem sempre antes do ter. Eu sempre sou e faço aquilo que Deus quer, para que as outras coisas se acrescentem e cheguem até mim. Quantos estão entendendo aqui nessa noite? Na prosperidade da Bíblia não é ter o carro, não é ter os títulos de mestres, de doutores, de especialistas numa área, de ser advogado, médico, professor, dono de casa, mecânico, eletricista. Não, no reino de Deus todos somos iguais. E o que vai definir o nosso caráter é onde nós estamos, se estamos fazendo aquilo que é a vontade de Deus. É assim que funciona a prosperidade em Deus. Se fosse título, é tão fácil. É tão fácil buscar um título. Eu penso que é fácil estudar. Eu sei que tem algumas lutinhas, mas ainda é superficial. É tão fácil entrar em uma faculdade, terminar o curso de graduação, fazer uma especialização, depois ir para um lato sensu no mestrado, depois buscar um doutorado.
Talvez o que é mais difícil é alterar como nós pensamos e agimos na nossa vida. Talvez isso que mexa mais com a nossa estrutura. Porque o caráter, ele não é de fora para dentro. O caráter vem de dentro para fora. O caráter é de dentro para fora. Amém? O caráter é de dentro para fora. O caráter é algo que Deus vai alterando ao longo da nossa vida. Irmãos, reputação se constrói em um momento, reputação. Em um momento a gente constrói uma imagem, mas reputação não. Mais caráter não. Perdão. Caráter não é no momento. Caráter é uma construção diária e vai até o último dia da nossa vida. Eu não sei você, mas olhe para quem você era há um mês atrás, 2 meses, 1 ano atrás, ou 10 anos atrás. Que ambiente você frequentava? Que nível de amizade você tinha? Que tipo de conversas te rodeavam? E olha para você hoje. Se de lá para cá você tem alterado o modo de falar e de pensar, desconfie, Deus está agindo na sua estrutura e está te construindo e reconstruindo dia após dia. Tem que olhar, a gente tem que olhar. Às vezes a gente quer olhar para a vida do outro, mas a gente tem que olhar para a nossa vida. Eu tenho que olhar para mim. Quem eu era 10 anos atrás, onde eu andava 10 anos atrás, qual era o meu comportamento 10 anos atrás, como eu agia 10 anos atrás. E hoje, depois que professei esse Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, como que está sendo? Eu quero que essa noite o Senhor, talvez essa palavra é uma palavra de confronto, mas é na prensa da azeitona que sai o melhor azeite, aleluia. É quando nós somos pressionados a mudar em Jesus, é que nós damos o melhor de nós. Esses dias eu conversando com meu esposo, eu falei a ele, esse ano de 2021, eu estou na prensa de Jesus. Eu estou sendo espremida de uma forma que eu sei que vai extrair o melhor azeite. E no final de toda essa prensa, eu só quero olhar para Jesus e dizer obrigado, porque eu quero ser aprovada. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Caráter é algo então de dentro para fora. Caráter é a soma dos nossos hábitos. Eu lendo um livro, Arnaldo Jabbour, eu sei que vocês conhecem, ou já ouviram falar pelo menos, e eu lendo o livro dele, ele diz o seguinte, achei interessante aquilo, e essa frase é dele, não é minha, amém? A gente tem que ter caráter até para dizer o que é seu e o que não é, aleluia? E Arnaldo Jabbour diz assim, caráter é o que as pessoas dizem de você. Reputação é o que as pessoas dizem de você. Reputação é o que as pessoas dizem de você. E caráter é uma frase de Arnaldo Jabbour. Sabe o que foi que ele disse, pastor David? Caráter é que os anjos falam ao teu respeito para Deus. Caráter é o que os anjos dizem de você para Deus. E reputação, Ribamar, é o que eu digo que tu é. Mas nem sempre o que eu digo que tu é, realmente tu és. Quem sabe é Deus, aleluia. E eu li isso e coloquei aqui nessa ministração. Eu gosto muito de ler, viu, irmãos? Gosto muito de ler. Eu amo leitura. Eu acho que é uma das maiores riquezas, é o conhecimento, até porque a Bíblia me diz que o povo perece por falta de conhecimento. O povo sofre porque não tem conhecimento. O povo, então, ele tem o quê? Vive angústias, viu, Júnior? Porque não busca saber de algumas coisas. Não procura conhecer. E aí diz que a gente sofre por falta de quê? De conhecimento. Isso em todas as áreas. Nós sofremos por angústia quando não lemos a palavra de Deus, porque ela tem palavra para esse momento de tristeza. Então às vezes a gente sofre porque não está lendo a Bíblia. E esses dias lendo algo, Deus me trouxe uma frase, que o maná de hoje não serve para amanhã, porque todos os dias as nossas necessidades são alteradas. Há dias que eu amanheço alegre e estou disposta a matar ursos e leões, e então eu levanto da cama disposta a vencer.
Então há outros dias que minha necessidade é outra. Eu quero uma palavra de encorajamento para sair da cama. Então todos os dias as nossas necessidades, elas são o quê? Alteradas, mutáveis, elas mudam. Razão pela qual eu preciso também o quê? Ter o maná, alimento diário diferente para cada dia. Entenderam isso, povo de Deus? Aí quem não se alimenta, às vezes vai ficar com fome, porque não tem o maná para aquele dia, para aquela necessidade, para aquele momento, para aquela circunstância. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que nós vamos ter todo dia o maná necessário para sobreviver e vencer. Amém? Todos os dias nós vamos ter esse maná para vencer. Eu quero que vocês abram comigo também Mateus capítulo 11, verso 11. Jesus fala aqui de João Batista e ele diz assim: digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então Mateus 11:11 vem falar desse homem que diz que entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que ele. Ninguém maior do que João Batista. Como é então, olhando para esse homem, como é que o caráter em nós se manifesta? Como é que o caráter se manifesta na sua vida? Como é que eu posso observar esse caráter na sua vida? Ele é observável, o caráter? Ele é observável. E o caráter, ele é manifestado em nós, através daquilo que nós acreditamos. Em que você acredita? O caráter, ele é manifestado através dos valores. O caráter é manifestado através dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. O caráter, ele é manifestado no nosso comportamento. O caráter, ele é manifestado nas nossas ações, povo de Deus. Mas uma coisa, eu quero dizer a vocês, e em Mateus agora, capítulo 3, verso 8. Mateus 3:8. Pastor, e como é que eu desenvolvo esse caráter? Porque a senhora já disse o que é caráter, já disse como ele se manifesta. Mas como é que eu desenvolvo ele na minha vida? Eu vou dizer o princípio. A primeira coisa, está aqui em Mateus capítulo 3, verso 8. Capítulo 3, verso 8 diz: deem fruto que mostre o arrependimento. Diga assim comigo: deem fruto que mostre o arrependimento. Vamos gerar mais vida aí? Diga assim comigo, ó: deem fruto que mostre o arrependimento. Aleluia. Deem frutos que mostrem o arrependimento. Mas eu vou ler o 7 antes de chegar aqui. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Irmãos, o arrependimento, ele é imprescindível na caminhada cristã. Então como é que eu desenvolvo esse caráter? Eu preciso me arrepender dos maus comportamentos. Eu preciso me arrepender dos pecados. Eu preciso me arrepender das más conversações, da língua de cobra. Tá dando para entender? Estou rasgando aqui o verbo hoje. A língua que fala mal demais das pessoas. Que é língua igual serpente. Já viram língua de serpente? Fala demais. Então a gente precisa, deem frutos de arrependimento. Se arrependam dos maus pecados. Se arrependam dos maus comportamentos. Se arrependam daquilo que não agrada o coração de Deus. Então, para começar uma caminhada com Jesus, um relacionamento com Jesus, para ter essa comunhão, esse relacionamento com Ele, a gente precisa o quê? Se arrepender. Se a gente vem para Jesus sem arrependimento, é bem provável que a gente fique um cristão religioso. Se a gente caminha com Jesus sem arrependimento, se eu venho para esse culto aqui e não me arrependo de coisas que eu fiz durante essa semana, ou até mesmo hoje, se eu não reconheço, é muito difícil. Se eu não reconheço o pecado, dificilmente eu vou saber o que é santidade.
Para eu saber o que é santidade, eu preciso primeiro reconhecer o que é pecado. Quando eu reconheço o pecado, automaticamente eu digo, isso aqui é certo, e isso aqui é santo, e isso é agrado o coração de Deus. Então eu preciso começar o quê? Me arrependendo. Um certo dia eu ouvi um testemunho de uma pessoa que marcou a minha vida, um empresário aqui em Imperatriz. Um empresário com uma empresa próspera, de muitos funcionários. Segundo o testemunho dele, lucrativa a empresa. Mas ele disse que pecava muito na área financeira. E eu ouvi aquilo e marcou a minha vida. E quando eu estava fazendo essa ministração, eu lembrei desse testemunho dele. O quanto edificou a mim e ao meu esposo, ele comentando. E ele falava com o pastor, mas eu estava do lado porque era uma conversa. E ele queria uma orientação. E a empresa próspera, de muitos funcionários e lucrativa. Mas ele disse assim, eu peco muito na área financeira e hoje eu estou numa situação difícil. Hoje, se eu precisar vender caminhões, a empresa, todos os produtos e tudo que eu tenho lá, eu ainda não consigo pagar as dívidas que eu tenho. E eu estou pensando em vender tudo, pastor. Ele falava para o pastor. Não, nós vamos orar, vamos pedir uma direção para o Senhor. E ele disse, eu devo tanto que tudo que eu tiver, todos os ativos e passivos, ainda não paga aquilo que eu devo. E quais eram os pecados dele? Ele vendia sem nota fiscal? Ele não pagava os impostos devidos? Quando vendia era meia nota? Alguém entende essa expressão aqui, meia nota, sim ou não? Quantos aqui entendem? Levanta assim a mão para mim, para me saber se eu estou falando errado. Ok. Ou algo que vocês não compreendem. E ele disse que quando às vezes ia fazer rescisão dos seus funcionários, ele não pagava, ele dava um jeito de não pagar os direitos trabalhistas devidos. E assim ele ia fazendo, pecando na área financeira. E ele disse que por mais que ele tentasse ganhar das pessoas, ele mentia para os funcionários, ele mentia para os fornecedores, ele mentia para os clientes dizendo, eu vou te entregar essa mercadoria tal dia. Mas quando chegava o dia que ele tinha marcado e dado uma palavra, o cliente chegava e ele não cumpria com a palavra. E ele disse que começou a reconhecer os erros dele, os pecados dele na área financeira. E ele começou a orar e disse assim, eu quero fazer um concerto com Deus. Eu quero começar a fazer as coisas certas para Deus. E ele disse que falou isso para o Senhor, não importa as consequências, Senhor. Nem que o Senhor me tire tudo que veio por meio de defraudação. Hoje eu quero fazer um concerto contigo. Hoje eu quero fazer um concerto. E ele disse isso na oração para Deus. Arranca tudo de mim que eu nem lembre que veio por meio de defraudação. Arranca tudo, mas eu quero começar do zero e quero começar certo. E eu digo que forte, nessa hora eu intervi, disse que forte essa oração, meu irmão. E Deus escutou. E isso aí que veio no teu coração era de Deus? Porque humanamente a gente não fala isso, não importa as consequências, eu quero começar certo. Tudo aquilo que eu defraudei, enganei, furtei, eu quero devolver. E ali nós fizemos uma oração. Depois disso, entendemos que não era para vender a empresa e tudo que tinha. Eu disse, mas Deus vai continuar dando sinais. Continue com a empresa, mas continue a partir de agora fazendo o que é certo. E comece a pagar aquelas pessoas, mas dê a palavra só que você consiga honrar. Você não precisa abrir a boca para dizer, mas a partir do momento que você abre, tem uma palavra, então você tente honrar com essa palavra. Firme essa palavra com a pessoa. E a palavra de Deus nos ensina, né, pastor David? Parece que a prensa é mais difícil, ainda que lhe custe tudo, mas honre a sua palavra. Eita, como é difícil quando chega para nós. Algumas vezes, às vezes a gente faz as coisas na emoção e depois se arrepende daquilo que diz. Mas a palavra de Deus diz, nem que lhe custe tudo, honre sua palavra. No tempo da Bíblia, o acordo era feito, tinha que pegar na coxa ou no fio da barba. Hoje em dia, às vezes, na palavra e no contrato, eu que sou advogada sei bem disso. Ainda com contrato, as pessoas não cumprem o que estão no contrato. Mas isso aí é outra ministração. Vamos voltar para cá. E passou-se um tempo. E ele começou a orar. E ele disse que ia fazer um propósito. Eu vou fazer um propósito agora, todas as madrugadas, orando para Deus me dar estratégia para honrar aquelas pessoas que eu defraudei, que eu nem lembro. São tantas que eu nem lembro. E ele começou a orar, passou tempo. Passou algum tempo, eu não me recordo aqui agora quanto tempo, mas foi um bom tempo. Não sei se mais de um ano, eu não me recordo, mas isso não é o importante. Eu não sei bem um tempo aqui para dizer com precisão, mas passou um tempo. E ele orando. E ele disse que ao longo desse período que
Ele orava, Deus ia dando estratégia para ele honrar com aquelas pessoas. E ele ia lá na pessoa, ou seja, algumas vezes é necessário para desenvolver o caráter você voltar. Volte lá, aonde você defraudou alguém, enganou, deu uma palavra, feriu, magoou. Volte lá, porque existem algumas coisas que nós precisamos no caráter. Se a ofensa é no pensamento, só no seu pensamento. Se você aí no pensamento pecou, você vai só para Deus e fala. Tá bom? Mas se você peca contra a pessoa, se eu peco contra você, eu preciso ir até Deus e a você e pedir perdão. Agora, se eu peco publicamente, trazendo o seu nome, eu te escandalizando no meio de pessoas, de grupos, eu preciso também publicamente honrar o seu nome, pedir perdão e dizer: eu errei, eu defraudei, eu falei da irmã, eu fiz isso e eu quero pedir perdão hoje. Aí a gente começa um relacionamento com Deus, uma caminhada que preste com Jesus. Quantos vocês estão entendendo aqui? Se eu peco no pensamento, eu vou para Jesus. Deus, eu te peço perdão porque agora eu pensei mal da pessoa. Jesus, eu e tal, e tal, e tal. E vai você e Deus se arrepende e deixa, abandona. Não é pedir perdão e continuar não. A gente pede perdão e deixa esse pecado e luta para não fazer mais. Aleluia, povo de Deus. Agora, quando eu peco contra alguém, contra eu peco bem aqui, contra a Andressa ou contra qualquer um de vocês, contra o pastor Valdenor, meu irmão, naquele dia eu preciso lhe pedir perdão, porque eu fiz isso com você, falei de você e tal, e eu quero lhe pedir hoje, me perdoe em nome de Jesus. Eu quero aqui confessar para poder ter uma caminhada certa em Deus. Agora, quando é publicamente também eu vou lá e digo que errei, peço perdão. Isso é Deus na terra. Aleluia. É Deus na terra na sua vida. E a pessoa facilmente vai observar, porque o arrependimento, o caráter, ele é observável, ele é visível. A gente olha para uma pessoa e diz assim: eu sei, eu conheço, eu vivi com ela, eu vivi com ele há 20 anos atrás. Mudou demais, mudou a fala, mudou o comportamento, mudou as vestimentas, mudou muito. É observável a mudança do caráter na vida de uma pessoa que tem Deus na vida dela. As pessoas veem, as pessoas notam, as pessoas percebem, as pessoas veem a graça, o poder, as pessoas começam a ver, a ministração começa a fluir, não quando abre a boca para pregar, mas começa a fluir quando chega próximo da pessoa, que a pessoa vê ali é Deus nessa terra. É notável a mudança quando alguém é tocado por Jesus. Não consegue ser mais a mesma pessoa. Não consegue, irmãos, é um negócio difícil. Se Deus tocar na tua área financeira, é difícil tu furtar. Porque é furto, né? É diferente de roubo. Às vezes a gente diz assim: eu roubei. Roubei é com uso de violência. Furto é quando você não usa da violência e furta alguém. A pessoa nem percebe. Amém? E esse homem, voltando para esse testemunho, era observável na vida dele. Ele se começou a fazer os concertos na vida dele. Quantas vezes ele foi no Instituto Lugar de Ajuda fazer remissão? Ele ia lá e remia um valor que ele tinha em consciência, que tinha defraudado a pessoa, enganado a pessoa. Ele não encontrava mais a pessoa e fazia isso. Mas esse dele, depois de algum tempo, esse me chamou a atenção. Ele disse que mandou fazer um determinado equipamento e ele terceirizou com vários fornecedores esse equipamento. E não pode falar muito que a pessoa, né, conhece aqui, tá aqui, né? E crente é gente inteligente, né, pastor Dei? E ele mandou fazer esse equipamento e terceirizou com vários fornecedores. Só que quando ele terceirizou, esse que ele contratou enganou ele. Ele já havia enganado demais, mas um dia ele foi enganado. Enganou ele. E quando ele chegou lá para pegar essa peça, a pessoa disse assim: eu só lhe entrego se você pagar o que ele, que era o terceirizado, me contratou para fazer. E ele disse: não, me dê a peça que eu pago. Me dê a peça que eu vou pagar. E levou a peça para a empresa dele. E a pessoa confiou na palavra dele: não, eu pago o que o terceiro contratou em meu nome. Quantos estão entendendo aqui? Levou a peça. E na cabeça dele era o seguinte: se o terceirizado que ele contratou enganou ele, então ele estava quite, porque não era ele que tinha ido lá mandar fazer a peça. Então ele não ia pagar também. E o terceirizado começou a ligar para ele e disse assim: olha, aquela peça que eu te entreguei porque você me disse que pagaria. Ele: não, mas não foi eu que contratei com você. Pois é, mas você me disse que pagaria.
E a pessoa contratou em seu nome. E você vê aqui, diz que pagaria, diz que foram muitas vezes. E ele tratou até mal a pessoa. E depois deixou de atender a pessoa. Não queria mais atender a pessoa. Passou anos. Quando Jesus pega ele nessa situação. E fez lembrar desse terceirizado. E disse, volte lá na oficina. Aonde você contratou. E comece a pagar as pessoas. Para eu começar a lhe prosperar e lhe honrar aqui nessa cidade de novo. E aí quando ele volta na oficina, a oficina não existe mais, a pessoa já tinha ido embora. E agora para pagar essa pessoa? E ele entendeu, agora fica fácil, eu vou remir de novo aquele valor no instituto. Mas Deus pegou ele e disse assim, não, é para pagar a pessoa, não é para remir não, é para pagar aquela pessoa. E aí ele já não lembrava mais onde poderia encontrar essa pessoa e procurou nessa oficina, não encontrou. Mas um dia Deus trouxe a estratégia em oração, vá no gerente. Ele foi no gerente, quando chegou no gerente, o gerente falou, aquele homem morreu. Aquele homem morreu. E agora só tem a viúva e as filhas e foram embora. Mas eu vou lhe dizer o sobrenome. E eu vou resumir. Ele fez uma peregrinação pelas redes sociais. Para encontrar a pessoa pelas redes sociais com o sobrenome nome. E passou tempo, 2 meses para poder encontrar. Encontrou a pessoa, estava em Anápolis, no Goiás. E aí entrou naquela setinha, que eu não sei como é o nome do Instagram. Tá bom? Eu não sei como é o nome da seta. Que a gente conversa com a pessoa. Você que está me escutando aí, irmão, me perdoe, eu não lembro aqui do nome, mas é aquele aviãozinho que direciona para a pessoa. Direct, obrigado, direct. Foi no direct da pessoa e disse, eu sou aquela pessoa que comprou e tal e tal. E a pessoa entrou em contato com ele, pediu o WhatsApp, começaram a conversar. E ele disse, eu sou a pessoa que naquele tempo, peguei a peça e não paguei, fiquei sabendo que seu pai morreu. E eu quero agora pagar para você, mande o número da conta. E eu vou depositar nessa conta. Aquela mulher ficou impactada com aquilo, a filha. E ele disse, mas eu quero pedir perdão para a viúva. Porque Deus disse para mim que era para me pedir perdão para ela. E pagar ela, eu preciso. E ela disse assim, olha, eu quero lhe dizer que minha mãe está tão emocionada com isso. Nunca pensou que pudesse acontecer isso. E ela está tão emocionada que ela não dá conta de falar com você. E ele disse, pois então ela não precisa falar. Mas eu preciso pedir perdão para ela e eu quero pagar ela. Bote no Viva Voz. E eles falaram e ele pediu perdão. A viúva não falou com ele, que estava muito emocionada. Mas ele disse que escutava o choro e compartilhou isso conosco. E aquela mulher ficou impactada com aquilo. E ele pagou. E a filha disse o seguinte, Deus mandou esse dinheiro na hora certa. O meu pai morreu. Nós não estamos vivendo como antes. E minha mãe está doente, precisando de fazer alguns exames. E não tinha dinheiro para fazer esses exames, porque a rede pública demora demais para fazer os exames dela. E Deus mandou o dinheiro na hora certa. Então quem foi glorificado ali, povo de Deus? O Senhor foi glorificado. Mas aquilo veio por meio de um arrependimento na vida daquele homem que compreendeu que ele estava pecando na área financeira. E às vezes nós estamos pecando em outras áreas que não seja financeira, pode ser na área sexual, que talvez algumas pessoas ainda pequem na área sexual. Ou às vezes ainda peca no falar, na língua. Ou às vezes está pecando no pensamento. Pecando no julgar, pecando no escarnecer. Eu não sei, mas às vezes nós aqui, eu não sei vocês, mas eu ainda preciso Deus alterar tantas coisas na minha vida. Diga assim, Senhor Jesus, muda em mim aquilo que precisa hoje. Amém? Que o Senhor arranque de nós aquilo que nós precisamos tirar, sabe? Tirar, que impede de viver o milagre de Deus. Aquilo que impede de viver o milagre de Deus. E a vida cristã, ela inicia com esse arrependimento. Para nós permanecermos em Deus, nós precisamos primeiramente se arrepender. Se arrepender dos maus caminhos. Se arrepender do pecado. Se arrepender do adultério. Ah, pastora, mas foi há 10 anos atrás. Eu nem faço mais isso com minha esposa. Já pediu perdão para Deus? Tem que pedir perdão. O pastor Raimundo Donato, essa fala dele, diz que é melhor nós confessarmos tentação. Isso é o nosso pastor que diz. É melhor confessar tentação do que confessar o quê? Pecado. Eu preciso confessar, eu estou sendo tentado a enganar aquela pessoa, eu estou sendo tentado a não pagar ela, eu estou sendo tentado no pensamento, eu estou sendo tentado num pecado moral, eu estou sendo tentado num pecado sexual. Você tem liderança, você tem pastor, procure, confesse a Deus, confesse a Ele. Nós precisamos passar por esse processo, essa prensa, essa vergonha, para que a gente seja alterado pelo Senhor.
Amém, igreja de Deus? Mas eu quero declarar uma igreja forte no caráter de Deus aqui, começando pela minha vida e a do pastor Carlos Henrique. Eu quero declarar aqui uma liderança de caráter. Eu quero declarar uma intercessão de caráter aqui nesse lugar. Eu quero declarar a mídia de caráter, ministros de louvores de caráter. Esses dias no culto de missões eu ouvi do pastor José Luiz Rodrigues, para entender. José Rodrigues. José Rodrigues dizendo que na MCM ele nem recebe mais cheques. Mas a maior parte dos cheques era de quem? De irmãos da fé, de crente. Que dá o cheque e volta. Que dá o cheque e não tem fundo. Eu ouvi isso do pastor. Irmãos, isso é vergonhoso. Misericórdia disso. Misericórdia na minha vida e na sua vida. Se nós ainda estamos comprando e não pagando. Comprando e não ligando para a pessoa e dizer: irmã, eu ainda não lhe paguei, não tive condições. Eu sei que eu errei e falhei. Mas em nome de Jesus me perdoe, até tal dia eu vou honrar. Eu vou pagar isso. Me perdoe, em nome de Jesus, me perdoe. Eu estou lhe falando isso com humildade e com vergonha. Mas eu quero honrar com a minha palavra, eu quero honrar com aquilo que eu faço. Eu ouvi isso do pastor e eu sei que muitos que estavam lá também ouviram isso. Ele disse que tinha pilha de cheques que nem vai mais receber. Porque já passou, foi o tempo, prescreveu. E as pessoas não voltaram lá para acertar e dizer assim: ó, aquele cheque que eu dei há tanto tempo atrás, está aqui o dinheiro, me devolva o cheque. Ele pode não ter validade, mas a minha palavra tem validade até o dia que eu morrer. E não voltou lá para fazer isso. Nós precisamos crescer em caráter, em nome de Jesus. E como é que a gente cresce em caráter? Primeiro, se arrependendo. Segundo, observando as autoridades que estão sobre nossa vida. O nosso pai, a nossa mãe, o nosso pastor, a nossa pastora, o nosso líder. A gente olha para eles. Caráter é aprendido também por observação. E você pode olhar para alguém e dizer assim, até mesmo quando tem um caráter ruim, que é o comportamento, você pode olhar e dizer assim: estou aprendendo também a ser como ela não é. Estou aprendendo também a ser como ele não é. É isso aqui, ó. É um comportamento ruim da pessoa, um exemplo, estou apontando bem aqui, não estou apontando para ninguém, amém? Puxão, terra, aleluia. Estou olhando bem aqui para ele, esse comportamento dessa pessoa bem que é ruim. Eu também aprendo com os comportamentos ruins, a não ser como ele é, a não ser como ele faz. Quantos estão entendendo aqui? Então nós aprendemos o caráter também em observação. Nós aprendemos o caráter também pela instrução. A palavra de Deus diz: ensina a criança no caminho, e quando estiver adulto, não se desviará do quê? Dele. Sim ou não? A gente aprende o caráter também pelo ensinamento, pela instrução, aprendendo a palavra, ensinando os nossos filhos a replicar aquilo que nós acreditamos como verdade, como valores. E nós precisamos ter o cuidado de fazer com que essa nova geração, essa geração existente, elas venham crescer em caráter de Deus. Aleluia, famílias do Senhor. Por isso é que a palavra de Deus vai nos ensinar. E isso está em Provérbios 22:6, mas eu não vou ler. É exatamente isso. Ensina a criança, ensina então essa próxima geração para que tenha uma estrutura santa. Nós precisamos para que tenha uma estrutura santa. Irmãos, eu tenho um milagre para testemunhar na vida do meu filho Luiz Henrique, de 4 anos. Estávamos aqui na Quarta do Poder. E muitos intercessores estavam aqui. Ribamar é nuvem de testemunha. Quantos estavam aqui na Quarta do Poder? Só faz assim para mim. São nuvens de testemunha, né, Juliana? Um menino de 4 anos, pegamos o óleo ungido. Quando aquele menino nasceu, o meu filho nasceu, e Deus falou algo para mim ali naquela maca ainda. Sabe, eu peguei nos pés dele e disse aquilo que Deus falou que era para dizer que ele era. Eu peguei nos pés dele. A médica veio até assim e eu peguei. Meu esposo estava lá, eu ainda peguei e disse. E quando ele saiu, meu esposo seguiu, né? Porque vai para o pediatra. E eu continuei declarando ali. A gente não sente nada, que é cesárea, amém, irmãs? Quem ainda não teve bebê aqui não sabe, mas o rativo foi 3. Então não sente nada. Para a glória de Deus. Ô, medicina, que é coisa boa. A fé não anula a ciência. As duas caminham juntas para um propósito também de Deus nessa terra, amém? E aí eu falei aquilo, e na Quarta do Poder aqui, orei com o menino e declarando, você também estava aqui, não é? E orando aqui, e o menino sendo batizado pela presença do Espírito Santo, com 4 anos de idade, tremendo aqui, se ajoelhando, sendo batizado pelo poder de Deus. Essa palavra hoje, ensina o teu filho no caminho, para quando estiver velho,
mais de idade, ele não se desvie dele. Ou seja, eu estou tentando ensinar ele naquilo que eu acredito, na verdade que é o Senhor, na mudança que Deus faz. E um menino com 4 anos, e por isso é que a Bíblia diz que não tem idade para ter caráter. Em nenhum lugar da Bíblia vai dizer, só pode construir o caráter com 20, 30, 40, 50 anos. Não, o caráter de Deus vem na vida daqueles que o buscam. E Deus vai transformando. E eu tive esse milagre na quarta-feira do poder. A minha filha de 8 anos também, começamos a orar aqui. E a menina também batizada e caiu. E naquele mover santo. E eu digo, é nisso que eu acredito. E até a mãe também caiu, porque não aguentou. Aí me rebolei para o chão. Aleluia. Que alegria. E assim nós devemos. E eu quero finalizar aqui rapidinho, falar em Mateus capítulo 7, verso 12. Mateus 7, 12. Mateus 7, 12 vai falar sobre relacionamento. Assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei e os profetas. E eu sei que nesse relacionamento aqui vai embora todo egoísmo, porque quando eu faço ao outro aquilo que eu quero que ele me faça, vai o meu egoísmo embora. E entra o caráter de Jesus aqui, porque eu estou fazendo na vida do outro o que eu gostaria que eles fizessem na minha vida. E isso é uma lei de relacionamento, de me relacionar bem, de me relacionar conforme Deus quer que eu me relacione com as pessoas. Irmãos, que fique marcado em nós. Caráter é aquilo que eu sou quando ninguém me vê. É aquilo que eu sou quando os holofotes não estão sobre mim. É aquilo que eu sou quando não tem olhares sobre mim. Como é o seu caráter no trânsito? Ainda xinga? Ainda é agressivo no trânsito? Como é o seu caráter nas suas conversas de WhatsApp? No seu Instagram? Como é o seu comportamento? Em grupos de confiança, não tem aquele grupo de confiança, aquelas amigas de confiança que a gente tem? O que é que nós falamos para elas? Como é o nosso caráter lá na casa, com os filhos, com o marido, com os pais? Qual é o caráter com os nossos irmãos? Como é que nossos pais nos veem? Como é que os irmãos falam o nosso respeito? Qual é o nosso caráter? Eu sei que o Senhor está nos chamando a nos arrepender daquilo que não agrada ao coração dEle. E eu quero orar essa noite. Eu quero orar para que o Senhor traga arrependimento em nós. E que o Senhor fale com cada um de nós naquilo que nós precisamos nos arrepender e mudar. Aleluia. Naquilo que eu preciso me arrepender, naquilo que eu preciso consertar. Aonde que eu preciso ir para fazer um conserto? Eu preciso ir até pessoas. Eu preciso ir onde para me fazer um conserto? Na verdade, se relacionar com Deus sem arrependimento é religiosidade. E em nome de Jesus nós não seremos aqui um povo religioso, mas um povo que teme ao Senhor. Diz que o princípio da sabedoria é temer a Ele, é temer a Jesus. Nós precisamos adotar uma cultura de verdade na nossa vida. Eu preciso adotar uma cultura de verdade. Gente, está tão esquisito o mundo, que alguém que é honesto, que encontra um dinheiro, que encontra e devolve, a mídia lança nos holofotes. Eu encontro um dinheiro aqui na igreja, um exemplo. E aí se eu digo, irmãos, encontrei o dinheiro, de quem que é o dinheiro? Uau, bate palma. É como se a cultura normal é de que você fosse um defraudador e escondesse. Mas quando você o entrega, procura saber de quem que é, as pessoas batem palma, vai para a mídia, olha, exemplo de honestidade. Não, no reino de Deus é para ser comum, é normal. Precisamos adotar uma cultura de verdade na nossa vida. Aonde nós formos, que o Senhor traga essa cultura de verdade para nós. Aleluia, povo de Deus. Se você tiver disposição, fique de pé, eu quero orar por você e com você. Que o Senhor possa falar de caráter para nós ao sairmos daqui. Ao começarmos a nossa semana. Diga assim comigo: Jesus, traz a tua cultura de verdade para a minha vida.
Jesus, altera em mim aquilo que o Senhor sabe que precisa ser alterado. Doce Espírito Santo de Deus, essa hora, eu te peço que o Senhor venha, Jesus, com anjos ministradores na vida de cada irmão aqui, e toca na vida deles, traz a memória, a lembrança, aquilo que precisa trazer, aonde eu devo voltar, o que eu preciso fazer para gerar um conserto em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, gera em nós, Senhor, uma cultura de verdade. Senhor, que nós possamos estar olhando para o Senhor. Caráter é a imagem que nós possamos ser, buscar ser igual a Ti. Senhor, e como o Senhor é um processo, esse caráter Teu em nossa vida. Mas nos ajuda, nós não queremos viver de reputação, mas queremos viver com o Teu caráter nessa terra. Papai querido, eu te peço essa noite, gera em nós o fruto de arrependimento, o fruto para se arrepender. E que nós geremos frutos de arrependimento. Senhor, em nome de Jesus, toca nos jovens, toca nos homens, toca nas mulheres, toca em mim, toca no pastor Carlos Henrique também. Mostra onde nós precisamos ser tocados essa noite. Mas nós queremos sair daqui, Jesus, alterados pelo Teu toque. Papai querido, em nome de Jesus, muda a estrutura que não Te agrada, arranca de nós, Jesus. Nos ensina a suportar a Tua prensa. Nos ajuda, Senhor, a suportar a Tua prensa. A se calar quando na verdade queremos gritar para o mundo. Fecha a nossa boca. Passa um zíper se preciso for. Mas em nome de Jesus, que da nossa boca saia só palavras de vida e não de morte. Senhor, em nome de Jesus, tira dos nossos lábios toda murmuração, toda reclamação, toda ofensa, toda mentira. Papai querido, no nome poderoso de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu te peço hoje, por famílias aqui, eu te peço que os lares sejam reconstruídos ou construídos no Teu caráter. Oh Senhor, nós estamos com o coração arrependidos. Tira de nós os pecados que nos afligem. No nome poderoso de Jesus.